uma experiência divina dos 62 anos de Amnie. Bem-vindo, filhos de Deus. Eu sou uma intercessora em nossa igreja local. E eu trabalho no Ministério das Mulheres. O Senhor me deu uma mensagem de graça para a minha nação. Eu não sou profeta, mas o Senhor falou comigo voz inaudível o tempo todo, quando Ele quer. Quando nosso bispo estava vivo, o Senhor Jesus veio a mim e me deu uma mensagem para ele. O Senhor disse que nossa igreja pertencia a Ele, e que sem sã doutrina e adoração, a igreja estava morta. O Senhor advertiu que a igreja estava se afastando da doutrina apostólica e sólida. Ele me pediu para contar ao pastor para retornar à sã doutrina e ao evangelho bíblico rapidamente. Fui tentar ver o pastor, e eu entreguei a ele a mensagem. Eu disse a ele: deixe-me dar a advertência do Senhor para a congregação. Como seu povo não está mais vivendo no padrão de Deus, mas o bispo não aceitou. Depois da morte do bispo, o Senhor me deu uma segunda mensagem para o ministério da cidade de Betel, que é nossa igreja. Eu estava dormindo quando ouvi a voz do Senhor dizendo: o fundamento está errado, não está certo. Vai dizer ao pastor Moisés que ele deve voltar à antiga fundação, pois não estou lá. Eu tentei falar com o pastor, mas eu nunca fui capaz de conhecê-lo. Quero dizer, não me foi permitido falar, mas eu fiz o que deveria fazer. A nossa igreja se desviou da sã doutrina, então o Senhor Jesus me enviou para pregar o evangelho por todo o lado da nação e na fronteira dos países. Naquele dia o Senhor me mandou para pegar uma folha de papel e ele começou a listar um longo número de aldeias e pequenas cidades em todo o país onde eu fui entregar a mensagem que ele me deu. Irmãos, esta experiência não é um sonho. Eu não estava morta nem dormindo. Um dia eu estava dormindo na minha cama, de repente ouvi alguém dizendo: Annie, acorde. Na verdade, eu senti como se houvesse uma mão humana que estava empurrando meu corpo para me acordar. Quando acordei, eu podia ver o próprio Senhor Jesus. No entanto, sua presença estava lá e ele falou comigo em voz audível. Quando o Senhor me acordou, ele me disse: Annie, eu não quero dar-lhe esta mensagem em sonho ou em revelação. Você não vai entender. E sabe, explicaremos esta mensagem para você. Eu queria que você estivesse acordada. Eu quero que sua inteligência esteja ativa, para que você possa receber a mensagem muito claramente. Lembro-me quando o Senhor me acordou. Eu estava ainda deitada na minha cama no meu quarto. De repente eu vi que meu quarto estava iluminado por uma luz intensa, e eu fiquei assustada porque eu nunca havia visto o tipo de luz antes. Por medo eu fechei olhos e me cobri com o meu cobertor. No entanto, esta grande luz foi penetrante, e os flexes de luz atingiram meus olhos que estavam cobertos. Eu estava embaixo do cobertor quando senti uma mão me puxando para fora. Eu não podia ver o Senhor que me fez sentar na cama como uma criança. Quero dizer, essa mão me fez sentar exatamente do jeito que uma mãe pega seu bebê para sentar, quando estão ensinando-os a se sentar sozinhos. Rapidamente senti que o Senhor estava me segurando no quadril. Eu me pergunto por que o Senhor disse: estou fazendo isso porque não quero você fuja. Quando você ver o que eu vou mostrar a você. O Senhor me perguntou: o que você está vendo? Rapidamente vi que a parede do meu quarto virou uma enorme tela. Não vi o Senhor, mas eu pude ouvir sua voz audível muito claramente. Quando a parede do meu quarto se transformou em uma tela, eu comecei a assistir a uma cena de uma montanha. De fato, eu vi duas colinas separadas por uma estrada. Quando eu olhei para a colina do meu lado esquerdo, eu vi um grupo de pessoas que estavam vestidos de preto. Eu não podia ver a mão e os pés que estavam cobertos. Eles estavam vestidos com capuz. Quando eu olhei para a colina no meu lado direito,
Vi um grupo de pessoas que estavam vestidos de branco, e eles tinham coroas em suas cabeças. Fiquei chocada com esse brilho de suas roupas, eu nunca vi esse tipo de cor branca na terra. O Senhor disse: O grupo de pessoas que você vê que estão vestidas de preto são espíritos gigantes do inferno, eles são os espíritos acusadores. Sempre que meus filhos deixarem de se separar do mundo, e quando você está mantendo a propriedade do inimigo. Quando a morte vier, suas ações seguirão você, e pela acusação, vai subir demônios contra você, na vida após a morte. Esta é a diferença da separação do mundo e as coisas do mundo. Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O Senhor disse: O povo que está vestido em esplêndido branco no lado direito, são os meus anjos que levam o vencedor ao lugar de descanso, o paraíso de Deus. O Senhor disse: A mensagem que estou dando a você está no livro do Apocalipse. Eu vou em breve e minhas recompensas estão comigo. O subponto desta mensagem é a jornada entre a vida e a morte. O Senhor disse: Eu vou te mostrar o caminho dos mortos. Pois sempre que um homem morre na terra, eles andam sozinhos nessa estrada da alma falecida que leva ao seu destino eterno, que é a morada dos mortos, ou local de descanso. Quando uma alma falecida está entrando na estrada dos mortos, e não encontra acusação do espírito gigante, ele certamente entrará no lugar de descanso, porque ele não tem nada que pertença ao inimigo. Ele viveu uma vida de separação e exclusão do mundo, e meu anjo irá levá-lo ao paraíso de Deus. Irmãos, eu estava observando o caminho dos mortos entre as duas colinas, quando de repente eu vi a nossa cantora gospel, Irmã Maria. Eu sabia que ela havia levado muitas almas a Deus com sua música. Quando ela estava entrando na estrada dos mortos, eu vi o brilhante anjo de Deus que a rodeia para recebê-la rapidamente. Vi os anjos de Deus e a cantora Maria cantando uma canção popular de adoração e o cantor irmão Alon. Eles estavam cantando e dançando, se movendo em direção ao local do descanso. Eles estavam dançando exatamente como nós dançamos essa música em nosso país. De repente eu vi espírito gigante, o acusador, correndo colina abaixo para a estrada dos mortos, onde os anjos e a irmã Maria estava cantando. Eles estavam diante do anjo, e eles disseram: Essa mulher não é sua, porque ela pertence a nós. Eles começaram a acusar a cantora gospel. Naquele momento eu vi espírito gigante vindo com cabelo artificial. Eles vieram com cílios. Eles também vieram com unhas artificiais. Tudo isso era como em um tribunal de justiça. Esses demônios acusavam a irmã Maria de usar estes acessórios durante sua vida na terra. Eles disseram aos anjos de Deus: Essa cantora usava nossa propriedade na terra. Ela não conseguiu viver separada de nossos itens. Irmãos, eu vi estes espíritos gigantes projetando a vida da irmã Maria na tela, e eles começaram a acusá-la. Eles disseram: Anjo de Deus, esta serva tinha pele escura quando ela era fiel a Deus, mas quando ela começou a fazer e aceitar nossa proposta, ela tornou sua pele branqueada, a fim de corrigir o que Deus lhe havia dado, sua pele escura. Portanto, ela queria pele clara. Ela passou a corrigir a Deus. O demônio destacou o buraco na orelha desta irmã. Ela fez para usar brincos. E eles disseram: Ela não seria capaz de recompor a carne. Romanos 20. Versículo 8. Não deixe que sua aparência seja no adornado de seu exterior, com tranças de cabelo e a colocação de uma joia de ouro, ou a roupa que você veste. Essa mulher tentou corrigir Deus. Então eu vi o espírito gigante chegando com calças, que a cantora gospel havia vestido na terra, e eles começaram a acusá-la de violar a lei de acordo, que está escrito em Deuteronômio 22, versículo 5. A mulher não deve usar roupas masculinas e nenhum homem usar roupas femininas,
porque o Senhor teu Deus detesta quem faz isso. Quando olhei a tela vi a mulher vestindo mini saia que expôs seu corpo. Ela usava essas saias curtas e calças que eram apertadas. O demônio do inferno disse: Anjos, esta é a moda e tendência que esta cantora estava usando. Os demônios leram a passagem das Escrituras em 1º livro de Timóteo 2, versículo 9. Da mesma forma quero que as mulheres se vistam modestamente, com decência e discrição, não se adornando com tranças, nem ouro, nem pérolas, nem roupas caras. Finalmente, esses demônios perguntaram ao anjo do Senhor: Você ainda acha que ela é sua? Nós não temos problema algum com você. Nós citamos a você a Escritura, uma após a outra, para provar que ela tem usado nossa propriedade. Ela falhou em se separar da tendência e moda que nos pertencia. Os anjos não podiam contestar. A Bíblia estava condenando a irmã Maria. Os anjos entregaram esta alma desta cantora evangélica para o espírito gigante do inferno. Naquele momento, o Senhor me disse: Minhas crianças estão fazendo isso por causa de um membro do corpo que eu dei a eles. Se eu remover o cabelo de sua cabeça, eles vão lutar para usar cabelo artificial. Eles vão lutar para usar cílios. Se eu remover seus cílios naturais, eles vão lutar para usar unhas artificiais. Se eu remover as unhas naturais de seus dedos, o Senhor disse: se alguma de minhas filhas quiserem entrar no paraíso de Deus, ela deve manter minha palavra. Ela deve prestar atenção à minha palavra. Caso contrário, ela enfrentará acusações de espírito impuro. Alguém que usa a propriedade do inimigo enfrentará o espírito acusador, na vida após a morte. Quando a cantora gospel foi para a morada dos mortos, eu vi outra cena na tela. Na verdade, eu vi um homem caminhando neste caminho dos mortos. Ele era um pastor e ele foi recebido pelo anjo quando eles estavam caminhando pela estrada dos mortos. Eu vi o espírito gigante aterrissando diante deles. Disse ao anjo do Senhor: Esta alma pertence a nós. Os demônios apontaram para uma incisão no corpo do pastor e disseram ao anjo: Estas duas incisões pertencem a nós. Então eles leem a palavra de Deus em Levítico 19, versículo 28. Diz que você não deve fazer cortes na sua carne nem qualquer marca em você. Eu sou o Senhor. O anjo do inferno levou este pastor para o lugar de tormento. Então eu vi outro falecido andando no caminho dos mortos. Esta era uma senhora que era uma intercessora, e ela foi recebida pelo anjo de Deus. No entanto, o demônio gigante começou a acusá-la e reivindicou sua alma. Eles trouxeram uma roupa que pertencia a esta intercessora. Eles disseram aos anjos de Deus: Esta senhora deveria ser sua, mas ela foi visitar a casa de um médico nativo. Naquele dia em que ela consultou o médico nativo, ela usava esta roupa em particular que temos aqui em nosso poder como evidência, pois sempre que alguém de Deus frequenta um médico nativo e místico mantemos a evidência. Nós mantemos as roupas que eles estavam vestindo naquele dia, como prova de uma violação da lei de Deus. Temos até a data que esta irmã visitou o místico. Esses demônios leram Levítico 19, versículo 31. Você deve guardar meu sábado e ter reverência pelo meu santuário. Eu sou o Senhor. Você não deve recorrer a médiuns ou espíritas, não deve procurá-los ou você será contaminado por eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. O Senhor me disse: Minhas filhas, este é a hora do fim, é a hora da noite. Todos devem ser fiéis à sua assembleia, devem parar de mudar de igreja. Para muitas outras igrejas que não me pertencem, existem muitos pastores satânicos iniciando seus membros. Eu sou o doador de graça, dou ao meu povo graça e habilidade para servir a igreja local. Muitos estão se rebelando contra seus pastores. O Senhor me mostrou uma lâmpada com um fio. O Senhor disse: O negrito é o crente, mas o fio é o pregador da lâmpada, que é o crente que recebe a energia elétrica do fio. Sempre que as pessoas deixam a igreja,
Eles estão desconectados do fio, e eles são cortados, e eles ficam vazios. Quando as pessoas deixam a igreja, eles saem vazios. Eles se juntam a falso pregador que estão de acordo com a profecia demoníaca, que vai passar essas predições como um falso profeta. Eles não são meus. Muitos estão seguindo a profecia e estão se juntando ao falso profeta. Eles estão sendo iniciados. O Senhor disse: Diga aos meus filhos para permanecer em sua assembleia. Diga-lhes para andar em santificação. Então eles podem me perguntar o que eles querem. Eu vou revelar o mistério sobre seus problemas. Se eles me buscarem, vou falar com eles diretamente. Eles ouvirão minha voz. Mas muitos não perguntam. Hebreus 13, versículo 17. Obedeça seus líderes e submeta-se a eles, porque eles vigiam por suas almas, como aqueles que devem dar conta de suas almas. Não sigam pessoas que se rebelam contra seu pastor. Há uma maldição sobre eles. Então uma nova cena apareceu na tela, onde vi pessoas assando um ladrão. Senhor disse: Este ladrão não chegará ao lugar de descanso porque sua ação é aparente, mas há pessoas que são ladrões em termos de medida e contabilidade. Eles são desonestos, são vendedores que querem obter mais lucro. Como resultado, eles roubam o cliente. Levítico 19, versículo 36. Balanças justas, pesos justos, efa justo, e justo o interesse. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito. O Senhor falou sobre credores, e ele me deu Levítico 25. 25 a 38. O Senhor estava falando do Banco Lambert. Em seguida, uma cena apareceu na tela. Eu vi um homem que foi espancado por causa da bruxaria. Ele matou muitas pessoas. O Senhor disse: Sim, ele é um bruxo e ele matou pessoas. E ele está indo para a morada dos mortos. Mas também há bruxas que eu quero te mostrar. Essas pessoas mortas são pessoas que estão matando o bebê através do aborto e contracepção. São bruxas. Não sei o número de inocentes crianças que eles mataram. Eu disse à humanidade em Gênesis para se multiplicar, mas não matar por aborto e contracepção. Em Gênesis 38, versículo 6. Quando Onã fez sexo com Tamar, ele retirou antes do orgasmo e derramou sua semente no chão, para que qualquer criança nascida não seria legalmente considerado seu herdeiro, assim como muitos homens estão ejaculando fora de suas esposas. O Senhor disse: Vá, diga ao meu povo que eu não estou feliz com os homens que derramam sua semente longe do corpo da esposa. Eu não estou feliz com aborto e método contraceptivo, incluindo preservativo. Isso é um crime. Então o Senhor disse: Vou te mostrar como eles fazem. Eu vi na tela muitos bebês com muito sangue em suas bocas. O Senhor disse: O sangue que você vê é o sangue que sai da mãe quando a mãe aborta o bebê. Então eu vi outro bebê com medicamento em sua boca. O Senhor disse: Isso acontece no aborto quando a mãe toma remédio para abortar. O Senhor então me mostrou um bebê segurando o comprimido de contracepção. O Senhor disse: Se o bebê é morto por aborto ou morto através da contracepção, estamos lidando com a mesma situação. Quem mata através de um pouco de pecado não são diferentes daqueles que mataram por contracepção. Ambos são assassinos. O Senhor disse: Bebês abortados não são diferentes de bebês vítima de contracepção. Todos eles são seres humanos. O Senhor disse: A matemática das crianças está na minha mão, é por isso que estou bravo com aqueles que estão abortando e usando contraceptivo. Se estava na mão do médico, não serão mulheres estéreis para o médico. Jesus disse: Quando o homem e a mulher são casados, eu sei de antemão o número de bebês que eles teriam. Se é 5 ou 10, você dirá ao casal cristão se eu planejei que eles tivessem 5 ou 10 filhos. Eles devem deixar minha vontade ser feita. Eles devem aceitar os filhos que eu quero e não só os que eles planejaram para eles.
e não devem usar contraceptivos para parar ou controlar o nascimento. Eles devem ter sexo normal sem contraceptivo e parar de evitar, porque eu tenho planejado com antecedência o número de filhos que eles devem ter. Se eles continuam recorrendo ao contraceptivo para parar uma criança que deveria ter nascido, isto é um crime. Essas crianças que morrem como resultado de contraceptivo e preservativo não são diferentes de crianças abortadas, porque era o meu plano, sou eu quem controla o nascimento. No entanto, se meus filhos não querem ter mais bebês, eles deveriam orar e me perguntar porque eu vou ouvir a oração deles. E eu vou parar a formação do bebê e na gravidez eles não devem usar método contraceptivo, eles não devem recorrer ao contraceptivo, a fim de parar a gravidez. O Senhor me disse: avise essas mulheres que aqueles que fazem isso, irão morrer no processo, esta é a punição que eu tenho. Vou pessoalmente puni-los, e avise as mulheres que usam contraceptivos, que elas irão sofrer com câncer. Este será o meu castigo. Então uma nova cena foi projetada na tela. Vi uma mulher falecida andando no caminho dos mortos. Ela foi recebida pelos anjos de Deus. Ela era uma diácona, mas o espírito gigante começou a acusar a diaconisa, e eles disseram ao anjo: ela é uma assassina. Temos que levá-la porque ela morreu do aborto. De fato, a mulher morreu como resultado do aborto do bebê. Ela abortou e acabou na morada dos mortos. No ano de 2014 o Senhor me enviou para uma vila onde eu trouxe sua mensagem contra o aborto e contracepção, mas as pessoas estavam opostos a esta mensagem do Senhor. O pastor da igreja local que me recebeu, e estava com medo da minha segurança, ele me disse que as pessoas de uma vila me agrediriam se eu continuasse a pregar contra o aborto e contracepção novamente, pois eles já estavam ofendidos. O pastor estava com medo e ele contratou segurança oficial para me acompanhar no trabalho de evangelismo. Peguei meu megafone e comecei a entregar a mensagem aos residentes desta pequena vila, quando eu tinha saído à cidade. Muitas mulheres que passaram a abortar apesar da advertência do Senhor, morreram, foi o castigo do Senhor que eu havia anunciado. Naquela vila houve muitos mortos, os moradores me procuraram, mas eu não estava lá. Quando voltei à aldeia eu os avisei novamente contra o aborto e contracepção. Eu estava assistindo a esta tela quando o conteúdo mudou. Vi crianças abandonadas na rua e eles tornaram-se bandidos. O Senhor disse: estas crianças que você vê não têm mães. Quando seus pais se divorciaram, seus problemas começaram e estes pais se casaram com outras mulheres. A maioria dessas madrastas se recusaram a aceitar e amar essas crianças. Muitas dessas crianças são destruídas por causa do tratamento abusivo que receberam na casa de seus pais, e se tornam bandidos. Então o Senhor avisou: as mulheres que perdem a virgindade são apegadas a homens que tiraram sua virgindade, porque houve sangue na conjunção. Essa é a causa da fornicação. O Senhor então começou a falar para mim sobre cama do casal. O Senhor disse: as mulheres que frequentemente recusam o marido na cama, não estão entrando no reino dos céus. Quando você costuma recusar seu marido na cama, ele não pode ser capaz de suportar isso por muito tempo. Ele vai dormir fora com outra mulher. Muitas das mulheres estão enviando seu marido para cometer fornicação. Eles não entrarão no reino de Deus. O Senhor disse que os homens são frágeis, porque eles são feitos de pó. Mas as mulheres não são feitas de pó. Elas são feitas de homens, osso e carne. Assim elas são mais fortes que os homens no seu papel de mulheres, sustentando sua família e buscando meu rosto, para salvar sua família. Mas muitos dos meus servos estão caindo por causa do caráter das esposas. O Senhor disse: quando eu fiz o homem e a mulher no jardim eles estavam nus. Mas eles hoje as mulheres têm vergonha e ficam envergonhadas por estarem nu diante do marido delas.
Quero que o homem e a mulher sejam confortáveis mesmo quando estão nus em seu quarto. Uma mulher deve aprender a constituir sua casa. Ela deve estar de acordo com o marido na cama. Ela deve gerenciar sua casa. O Senhor avisou contra pessoas que maltratam o órfão e pessoas que saqueiam o órfão. O Senhor disse: Eu punirei homens e mulheres que despojam o órfão. Esses homens morrerão e as crianças ficarão órfãs. Eu vi isso acontecendo em nossa cidade de Baca. Lembro-me de um homem de Deus que era membro do exército, e ele também não tinha uma habitação. Ele foi envenenado na cidade. Eu disse ao Senhor: Ó, que você deixou seu servo morrer, está escrito que se tomarmos veneno não iria prejudicar-nos. O Senhor me disse: Ani, você tem que calar a boca. Você não sabe o que está falando. Então o Senhor me disse: Você se lembra do meu servo evangelista cantor que morreu por causa de veneno? Em verdade, o veneno não poderia matá-lo. Ele foi envenenado muitas vezes, mas ele me pediu para descansar. É por isso que eu lhe permiti morrer. Se ele não tivesse me pedido para morrer, eu não permitira que ele morresse. Ele está agora no lugar de descanso. O Senhor me mostrou um do grupo do cantor, que foi usado pelo governo, a fim de envenenar esse cantor, e havia sangue na mão dele. Vi na tela as pessoas carregando barris pesados de cerveja. O Senhor disse: Estas pessoas não estão passando para o descanso por causa da cerveja. Abacuque 2, versículo 15. Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro. Ai de ti, que adicionas à bebida o teu furor, e o embebedas para ver a sua nudez. Isaías 5, versículo 11. Ai dos que se levantam cedo para embebedar-se, e se esquentam com vinho até à noite. Eles não têm consideração pelas ações do Senhor, nenhum respeito pela obra de suas mãos. O Senhor disse: Diga às mulheres: quem quer a chance de mudar, que mude. Aqueles que se recusam a mudar, devem morrer e ir para o caminho dos mortos. Aqueles que não estão buscando ativamente a vida eterna, não passarão a estrada dos mortos com sucesso. O Senhor me deu esta conclusão. Amém.